medo está presente em nosso cotidiano o tempo inteiro, seja o medo do futuro, de algum filme fictício ou dos perigos na vida real. Não é difícil ver alguém sendo assaltado e acabar contraindo um medo terrível de sair na rua. E mesmo que ele seja um sentimento negativo, alguns de nós gostamos de sentir medo. Claro, de uma forma controlada. Não é à toa que filmes e séries de terror acabam fazendo tanto sucesso, arrecadando milhões todos os anos, sendo só nos cinemas de 2025 bilhões de dólares em bilheteria. E vamos ser sinceros, ele também é o principal motivo de você estar vendo esse vídeo aqui. É lógico que animais não escapam dessa equação, é só ver os milhares de filmes que nós temos disponíveis ao decorrer dos anos, sendo Jaws uma das referências no quesito terror envolvendo animais, tendo o tão temido tubarão branco como seu principal protagonista. A pequena cidade litorânea de Emmett é atacada durante a noite, e a polícia suspeita que o responsável fosse um tubarão. O que eles não esperavam é que ele seria muito maior e violento que todos os outros que eles já encontraram. E a sua caçada estava prestes a começar. Outra franquia que fez extremo sucesso antigamente foi Anaconda, onde nos mostra a trama de um grupo de documentaristas que decidiram viajar pela Amazônia. E durante essa expedição, eles acabaram encontrando uma anaconda gigante que estava sedenta por sangue. Agora o objetivo principal deles era escapar daquele lugar com vida o mais rápido possível. E devo admitir para vocês que não será uma tarefa fácil. Acredito que você deve estar se perguntando neste exato momento o do porquê que eu estou dando toda essa volta, já que o vídeo se trata de primatas e o terror inexplorado sobre eles. Bem, é porque no fim, mais e mais filmes de tubarões são lançados ao decorrer do tempo. E mesmo que alguns tenham uma qualidade extremamente duvidosa, a atenção que eles recebem é extraordinária. Até mesmo a franquia da Anaconda caiu no limbo e foi esquecido pelas pessoas. No entanto, por meio desse vídeo aqui, eu lhe mostrarei como os macacos conseguem ser extremamente perturbadores, seja na vida real ou na ficção. E quando você for em um zoológico, eu tenho certeza que você olhará diferente para os chimpanzés do lugar. Um sentimento que muitas pessoas acabam compartilhando seria a estranheza ao ver um chimpanzé. Não só eles, como outros primatas do mesmo porte. Querendo ou não, eles dão uma leve sensação de estranheza, quase como se tornasse um Uncanny, já que olhando em alguns ângulos, a sua semelhança com o ser humano é praticamente inevitável. É possível ver um humano naquele lugar, mas é como se ainda faltasse coisas, como se ele fosse a nossa versão primitiva. Seus olhos parecem observar atentamente tudo o que nós fazemos, como se estivessem esperando alguma oportunidade para atacar. Sem contar que algumas de suas expressões são realmente aterrorizantes. A ciência já até mesmo nos mostrou que compartilhamos ancestrais há milhões de anos atrás, mesmo que muitos ainda não acreditem que os seres humanos passaram por um processo evolutivo. Mas realmente não entraremos nesse mérito, até porque existem coisas que deixam os primatas bem mais assustadores, e isso é com certeza o fator ameaça. Comparados com a gente, eles carregam uma força inimaginável. Um chimpanzé adulto comum chega a ter o dobro de força de um homem saudável. E você pode até pensar que o dobro de força seria pouca coisa, mas é necessário levar em consideração a forma com que eles lutam, o que é lógico que é totalmente diferente. Movimentos caóticos, velocidade de pulo e corridas impressionantes, sem contar a briga psicológica antes das agressões, com vários gritos altos, batidas no peito para mostrar dominância e batidas no chão. Não só isso, como as suas presas são gigantescas, podendo com facilidade dilacerar a nossa carne e quebrar diversos ossos de nosso corpo. Vale lembrar que eles são inteligentes, e seus ataques vão direto para o rosto, mãos e genitais,
Sua busca não é aumentar o seu ego, mas sim acabar com seu inimigo o mais rápido possível. No entanto, acredito que mesmo com tudo isso, o mais perturbador seria o quão imprevisível os primatas conseguem ser. Uma hora eles podem estar sorrindo para você, como se gostassem de sua presença, já nos próximos minutos um ataque violento acontece. E infelizmente não há nada que você possa fazer. Neste vídeo, podemos observar um grupo de pessoas observando gorilas de perto. E do completo nada, isso acontece. Essa é com certeza uma situação desesperadora. O gorila leva o corpo do homem como se fosse um pacote de papel, mas felizmente decide desistir da ideia de levar o rapaz. Isso não foi aleatório como muitos pensam. Na verdade, aquilo era uma forma do gorila demonstrar quem estava no controle e que facilmente acabaria com o homem caso ele quisesse. E, meus amigos, se isso não é assustador, eu realmente não sei o que é. Como eu venho dito desde o início desse vídeo, não temos muitas obras e filmes explorando o terror sobre primatas. No entanto, eu apresentarei para vocês duas referências extremamente boas que vale muito a pena assistir. A primeira não seria um filme dedicado, mas sim uma cena extremamente bizarra do filme Nope, ou Não Olhe. Dentro desse universo, somos apresentados ao Ricky, uma antiga estrela de TV de um sitcom, mas diferente da grande maioria, onde o programa é desmanchado por não ter mais tanta popularidade, uma tragédia sem tamanho aconteceu, moldando assim a sua personalidade para todo o sempre. A série era realmente simples. Gordy's Home mostrava o dia a dia de uma família convivendo com um chimpanzé de estimação. E já vimos diversas vezes que isso com certeza não é uma boa ideia. Neste episódio seria o aniversário do Gordy, e a família estava reunida para lhe dar vários presentes. A filha mais velha acaba dando um mar de balões, no entanto um deles acaba estourando e deixando o Gordy extremamente estressado. Todas as pessoas presentes no set acabaram fugindo, ou pelo menos quase todos. Ricky se escondeu debaixo da mesa e só conseguia observar quieto a sua mãe sendo atacada brutalmente pelo chimpanzé. Ele não só desferiu diversos golpes no seu corpo, como também começou a comer o seu rosto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O seu pai também ainda estava no set, e ele tenta de alguma maneira mandar no Gordy, falando para ele se sentar ou se afastar dele. Mas é lógico que um animal selvagem naquela situação nunca lhe daria ouvidos, e depois de alguns minutos, ele seria a próxima vítima, e rapidamente finalizado. A cena mais tensa dessa parte seria quando o chimpanzé finalmente se acalma, e um silêncio ensurdecedor toma conta do momento. Ele não entende por completo a situação e pensa ter acabado com as possíveis ameaças. Logo após isso, seus olhos se cruzam com o do Rick, que ainda estava escondido debaixo da mesa. O animal vai se aproximando lentamente e estica sua mão para ele, como se quisesse mostrar que estava tudo bem e que finalmente tinha reconhecido seu parceiro. Mas é nesse momento que a segurança chega e dá um fim no chimpanzé na frente do garoto. É claro, a inspiração dessa cena em um caso perturbador que aconteceu na vida real, e eu também contarei para vocês nesse vídeo. No entanto, eles conseguiram mostrar perfeitamente o medo que um animal irracional consegue transmitir, mesmo que muitas das vezes ele seja amigável e nunca fez mal para ninguém. Não é possível controlar as suas próximas ações, e quando uma única coisa sai do planejado, como um simples balão estourando, pode transformar em segundos algo cômico em uma tragédia. E atenção de que mesmo que você esteja tudo bem, você ainda está
correndo perigo é algo extremamente bizarro. Agora, indo para outro filme de terror, essa seria uma das descobertas mais prazerosas desse ano, sendo o filme Primata, do gênero slasher, onde o principal perigo é um macaco. Assim que eu vi o trailer, eu já estava decidido em assistir esse filme. Inclusive, eu falei sobre ele no mesmo dia em que eu fui no cinema assistir lá no meu Insta. E se você não me segue lá, você está perdendo muita coisa. Diferente do sitcom apresentado em Nope, a história dele seria muito menos realística, mas não deixa de ser bem bizarra. Já de começo, somos apresentados ao Ben, outro chimpanzé doméstico que sempre foi criado no meio de uma família de humanos. Ben era tão querido que até mesmo se comunicava com outras pessoas por meio de um aparelho com certas palavras gravadas. Ele possui até mesmo seu bichinho de pelúcia do seu lado, o que com certeza é algo muito fofo. O único problema é que o chimpanzé Ben acaba sendo infectado por outro animal, que invadiu a sua cela e possuía raiva. Isso faz com que seu comportamento mude drasticamente, se tornando violento e sádico. A primeira vítima é o responsável por cuidar do animal e dar as suas vacinas. E digamos que ele não foi muito bem recebido em seu habitat. O suspense gira em torno dos integrantes da família e também os seus amigos, que acabam ficando presos no meio da piscina. E infelizmente aquele bloco de água era a única coisa que separava eles de uma piscina brutal. Ben, utilizando a sua inteligência fora do comum, começa as pessoas um por um, seja jogando eles do penhasco ou de uma forma extremamente grotesca. Este filme não é muito focado na lore em si, como a grande maioria dos filmes slashers. As cenas de finalização e o suspense construído é realmente o que importa. No entanto, por causa disso, é possível ver como seria a representação da força de um primata descontrolado sendo direcionada totalmente para acabar com a vida humana. E bem, meus amigos, eu admito que esse filme tem algumas cenas de revirar o estômago. O mais aterrorizante desse filme em si é que mesmo Ben sendo extremamente inteligente, ele não quer dialogar e continua sendo uma criatura irracional. Você não consegue negociar com ele e muito menos o trazer para a realidade. E para os integrantes daquela casa, é como se um irmão que você conviveu a vida toda simplesmente decidisse trair você, só que de uma forma extremamente brutal e bem mais traumatizante. Eu não quero falar muito sobre o filme para não dar spoilers, então se vocês ficaram interessados, é bom procurar sobre depois. E antes da gente dar início a alguns casos reais, eu queria pedir que, caso você esteja gostando do vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, já que estamos com a meta de bater 300 mil inscritos até o final do ano. E se você gosta de conteúdos bizarros, perturbadores e grotescos, meu amigo, você está no lugar certo. Inclusive, deixe aí nos comentários se vocês gostaram aqui do novo cenário. Ainda falta algumas coisinhas para eu colocar aqui, no entanto, eu gostei bastante do resultado. Inclusive, tem uma katana para eu colocar na parede. Mas isso eu vou fazer depois. Um acidente que acabou marcando muito a internet foi o caso do gorila Harambe, um animal que morava dentro do zoológico desde o seu nascimento. O que desencadeou esse acidente foi um pequenino caindo sem querer na jaula dos gorilas, ficando assim frente a frente com um macaco de mais de 200 quilos. Harambe é um gorila que desde o começo foi criado fora da natureza, crescendo com a sua mãe e outros gorilas presentes no zoológico. Os cuidadores gostavam muito dele, já que o mesmo era brincalhão e bem extrovertido. Um tempo se passou e ele foi transferido para o zoológico de Cincinnati, sendo uma das atrações principais do lugar. Em 28 de maio de 2016, o fatídico acidente aconteceu, e aquele momento mudaria para sempre a sua vida. Era só mais um dia comum no zoológico, crianças correndo para todos os lados, famílias conversando entre si e muita diversão. Até que, de repente, o clima muda e um pequenino que não estava sendo observado pelos seus pais acaba caindo em seu território, fazendo com que o Harambe fosse investigar o que estava acontecendo e quem seria essa nova visita. Todo mundo estava apreensivo, já que qualquer movimento brusco do animal
poderia deixar aquele pequeno em pedacinhos. Minutos de tensão pairavam no ar, com o gorila sendo arrastado para todos os lados e até mesmo deixando ele de pé e o observando atentamente. Um tempo depois, Harambe levou o pequenino para o seu recinto, e foi nessa hora que a equipe de controle de animais chegou e, com somente um acerto em sua cabeça, finalizou a sua vida. Esse é com certeza um caso bem complexo. Muitas pessoas achavam que não tinha necessidade de acabar com a vida do animal, principalmente por conta de um erro humano, e que tinha outras maneiras de resolver aquela situação. Já outros disseram que a vida daquela criança valia mais que a vida de 1000 gorilas, e que a sua segurança era a prioridade. O que causa medo nessa situação é a falta de previsibilidade que nós temos, principalmente se tratando do comportamento de um animal selvagem. Não conseguimos decifrar o que ele gostaria de fazer, e mesmo parecendo calmo o tempo todo, nada garante que isso continuaria até o pequenino ser salvo. E com certeza isso foi uma grande perca para todos os lados. Se vocês quiserem, mais pra frente, eu trago um vídeo detalhado sobre esse caso, já que ele realmente merece. Aqui eu também já mostrei diversos casos onde chimpanzés domésticos acabam atacando brutalmente os seus donos, já que uma tentativa falha de transformar eles em seu bichinho de estimação fez com que as vítimas conhecessem o seu verdadeiro lado selvagem. Infelizmente, existem vários desses acidentes registrados na internet, mas somente alguns são ricos em detalhes, como o caso do chimpanzé Travis, que foi comprado pela Sandy Harold e desde o começo foi tratado como seu pequeno filho. Os anos foram se passando e nada de anormal aconteceu. Ele até mesmo participava de alguns comerciais e programas de televisão, até que chegou um tempo onde o Travis se tornou um chimpanzé adulto. Logo ficou menos amigável e já não gostava de pessoas estranhas. Vale lembrar que o animal tinha uma alimentação terrível, já que a Sandy e seu falecido esposo o alimentavam como se fosse um ser humano comum, deixando assim o mesmo obeso e com vários outros problemas. Sandy tinha uma amiga muito próxima chamada Charlie, e no dia que o Travis estava muito agitado, a mesma decidiu chamar ela para ajudar. O único problema é que estava de noite, e o chimpanzé não reconheceu a Charlie, levando assim a um ataque extremamente violento, jogando a mesma no chão e atacando por vários minutos. Nesse momento, a Sandy liga para a polícia, criando assim um dos áudios mais perturbadores de toda a internet. Time for 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 241 Rock Rimmon Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The, the chimp killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who up. has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. With guns, please. You shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off. He ripped her face off? Após a polícia chegar, eles tiveram que atirar diversas vezes no animal, e mesmo assim ele conseguiu correr para dentro da residência, mas acabou falecendo um tempo depois. Por incrível que pareça, a Charlie ainda estava viva, mas ela nunca voltaria a ser a mesma pessoa. Com diversas cirurgias, seu rosto ainda estava desfigurado, e apenas anos depois, ela conseguiu melhorar um pouco, mas infelizmente o trauma que ela viveu nunca sairá da sua cabeça. Mas bem, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Vocês sabem que eu adoro falar sobre esses casos que envolvem chimpanzés, ataques brutais envolvendo primatas e muito mais. Até porque, caso você não saiba, macaco é um dos meus animais favoritos. E eu queria compartilhar para vocês esse medo que não é muito bem explorado. Claro que tem um filme Primata, lançado ainda nesse ano, no entanto, eu gostaria de ver muito mais obras sobre,
principalmente com a tecnologia que nós temos atualmente, que conseguem facilmente criar um macaco com CGI e deixar ele idêntico com o da vida real. Mas bem, eu ainda não sei quando verei outro filme como esse, mas eu espero que não demore muito para lançar outro. Muito obrigado aos maravilhosos Nankers aqui do canal, que são os magníficos membros que me apoiam mensalmente, e também a todo mundo que chegou até o final. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para chegarmos em 300 mil inscritos até o final do ano, e também me siga lá no Instagram para você não perder as novidades. Enfim, é isso, eu vou ficando por aqui, abraços e se cuidem.